quem especificamente que eram os moradores de Gaza no tempo antigo? A gente sabe hoje quem são os moradores que estão lá, mas e no tempo antigo? Como que a gente define isso ao longo da história? Olha, essa pergunta é muito importante porque vamos tentar entender aqui o cenário bíblico desde os tempos antigos. Os israelitas, né, que também são chamados de hebreus, eles fazem parte de uma realidade antropológica de povos ali que são chamados povos semitas. Uhum. Um povo semita é um povo que tem características culturais, linguísticas específicas e que são aparentados entre si. Então, quando você pensa em árabe, você pensa em judeu, nos antigos assírios, babilônios e a maioria dos chamados cananeus, todos eles eram semitas. Olha que coisa interessante. Para estudar o hebraico antigo, os estudiosos descobriram duas línguas antigas importantes. Uma chamava-se acadiano e a outra chamava-se ugarítico. Essas línguas foram importantes para o estudo da Bíblia porque são línguas parecidas com o hebraico antigo. Então, essa é uma região de predomínio semítico. Agora, o que aconteceu? Um povo, olha que coisa curiosa, que não tem nada a ver com essa realidade semítica, era exatamente o povo filisteu. Os filisteus não são de origem da terra de Canaã. Nós vamos ler até uma referência interessante que aparece no livro de Amós, capítulo 9, né, do verso 5 até o verso 7, né, que a gente encontra lá, quando menciona que os filisteus vieram de uma localidade chamada Caftor. Caftor é o nome antigo da ilha de Creta. E você sabe que há um tempo atrás tinha gente até que meio questionava e duvidava disso, né? Houve uma escavação arqueológica interessante por um grande estudioso, um arqueólogo de Harvard, o Dr. Stagger, e eles confirmaram no cemitério filisteu que os filisteus são parentes exatamente do pessoal que veio dessa região. E quem são os cretenses, né? O povo da ilha e das ilhas ali? São os antepassados dos gregos. A primeira e mais antiga civilização europeia era a civilização minoica, que surge antes da civilização micênica. E aí, o que acontece? No momento de dificuldade ou de tentativa de expansão, vários desses habitantes das ilhas, ou como eram chamados povos do mar, eles saem navegando, procurando novos horizontes, e eles vão descer e chegar na parte sudoeste da terra de Israel. Os estudiosos falam aí que provavelmente século XII, século XI antes de Cristo, eles se estabelecem ali pelo menos nessa época. E aí eles vão fundar, Douglas, 5 cidades. Que, aliás, quer ver, a gente pode lembrar aí, a gente mencionou, as cidades são Gaza, Asdod, Ascalon, Gat e Ecrom. Hoje, quando você visita o sul de Israel, você tem 2 cidades conhecidas lá que são Asdod, que é Ashdod, e Ashkelon, que é Ascalon. São cidades israelenses, originalmente cidades dos antigos filisteus. E isso envolvia também Gaza, Gat e Ecrom. Então, olha só, os filisteus, que eram os habitantes antigos dos tempos bíblicos, eram os primeiros da narrativa bíblica a estarem na cidade de Gaza. E eles são o quê? Parentes dos gregos. E é muito interessante isso, porque de fato eles são muito diferentes. Inclusive, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que a turma de Gaza, né, e da região, eles sempre representaram um grande problema na história do Israel antigo, porque eles eram militarmente mais fortes, porque eles usavam a tecnologia do ferro, né, que Israel só passou a usar a partir da época de Davi. Quando a gente faz as nossas viagens e visita os museus, né, a gente tem oportunidade de ver algumas desses artefatos ligados aos filisteus, a antiga história que envolve a chamada Pentápole
Filisteia, que envolve a antiga cidade de Gaza. Então, os habitantes de Gaza não eram parentes dos hebreus, eles não falavam uma língua semelhante, eles ocuparam a região, eles se tornaram muito, vamos dizer, poderosos, e uma dificuldade enorme dos israelitas de lidarem com essa situação, porque eles eram, tanto é que a gente vai lembrar que Saul morre, né, sob o ataque dos filisteus. Então, essa era a realidade da cidade de Gaza nos tempos antigos. Inclusive, os estudiosos têm uma grande questão, assim, porque apesar, né, de Gaza e das cidades serem de origem filisteia, com o tempo, isso que eles nunca entendiam, porque se eles vieram do mar, eles vieram das ilhas, eles deveriam ter divindades ligadas, vamos assim dizer, ao mar, né? E aí eles adoravam Dagon, adoravam deuses que depois o pessoal viu que tinha a ver com agricultura. Mas por quê? Eles passaram por uma transição de adaptação à realidade da terra de Canaã. Então eles passaram por um processo de transformação, mas originalmente eram os conhecidos e famosos filisteus. E é por isso então que algumas pessoas afirmam que hoje esse povo palestino é considerado filisteu? Então, aí é que existe toda uma confusão muito grande. Por quê? Porque os filisteus, eles tiveram poder e força de maneira determinante, incluindo Gaza, Gate, Ecrom, Asdod, Ascalon, até a época de Davi. Porque é interessante, Davi trabalhou como espião, né? A gente vai ver em 1 Samuel 21, 27, ele esteve lá. Ele esteve na terra dos filisteus. Inclusive, os bons estudiosos da Bíblia, eles acham até que o Davi meio que descobriu como é que era esse negócio de fazer arma de ferro. E Davi, então, fez um upgrade no antigo exército israelita. E aí, depois de Davi, famosa vitória contra o gigante Golias, né, que, aliás, acharam o nome dele na arqueologia, né, exatamente ali na cidade de Gate, que é uma das cidades irmãs da antiga Gaza. E quando os israelitas conseguem equiparar o poder militar, então os filisteus perdem força e já não são uma grande ameaça. Aí, com o tempo, a gente vai ver que os filisteus vão sumindo da realidade bíblica. Por quê? Porque as grandes potências acabam ocupando o espaço, e até mesmo Israel, né? Israel vai cair na mão dos assírios no norte no século VIII, depois na mão da Babilônia. E aí os filisteus, vão dizer assim, falando no português claro, são peixe pequeno, né? Eles não são nenhum povo extraordinário, e eles vão acabar sumindo nesse cenário. Os filisteus vão serem mesclados com outras minorias e povos durante as diversas dominações que nós temos aí. Mas tem um fato histórico que ajuda a gente a entender a raiz da confusão, é que mais tarde, né, a gente tem essa época dos reis de Israel, né, Saul, Davi, Salomão. Depois a gente tem a época quando acontece a divisão do reino, né? E aí vem o domínio assírio, domínio babilônico, depois vem o domínio persa, depois vem o domínio grego, o domínio romano. Quando os romanos dominaram a terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel, eles, isso envolve a época de Jesus, da expansão da igreja primitiva. Quando chega no segundo século, o imperador Adriano estava tão revoltado com os judeus, porque eles nunca se submetiam suficientemente ao Império Romano, que ele decretou uma destruição total, né? E aí ele fez uma pesquisa, ele falou, escuta, como é que é a história desse povo chato aqui, né, de Jerusalém, esse negócio do templo, que eles têm tanta coisa, essa atitude rebelde, resistente deles. E o Adriano descobriu que, historicamente, na Bíblia, os judeus, os antigos hebreus, tiveram conflito com os filisteus. E aí ele resolveu chamar a terra, né, olha só, de Filistina, né, que nas línguas semíticas o P e o F são intercambiáveis, e aí, no segundo século, ele deu o nome da terra de Palestina, mudou o nome de Jerusalém, mudou o nome de Jerusalém, Jerusalém passou a chamar de a Hélia Capitolina, e aí ele, assim, tinha a intenção de acabar com os judeus, porque não se
Se adaptavam, não se submetiam. Não baixava a cabeça, que Roma determinava o seguinte: vai adorar o imperador. Não adorou, morreu. Sim. Então, o Império Romano era muito cruel. E então ele fez isso. Aí o nome da região acabou sendo chamado Palestina na época antiga romana. Isso permaneceu durante o período cristão depois, e depois no período muçulmano árabe, depois no período muçulmano turco, e permaneceu também até a época britânica. Então o nome ficou. Mas na verdade, do ponto de vista histórico, cultural, religioso, étnico, os palestinos hoje, que são um povo de cultura árabe, um povo árabe mesclado com outras minorias, você vai ver palestino com faces muito diferentes, né? Esse povo não tem nada a ver com os antigos filisteus. Aí, gente que às vezes quer mexer com uma profecia de modo meio apressado assim, ele lê alguma coisa lá ligado à antiga Filisteia, né, e associa diretamente aos palestinos. Até é interessante que no começo do século XX a região era chamada Palestina, onde viviam judeus e árabes. Sim. Inclusive os judeus iam para a Palestina porque ela não tinha nenhum sentido político específico. Só depois de 1973, quando foi fundada a Organização de Libertação da Palestina, é que os árabes locais acabaram, vamos dizer, tendo uma identidade mais definida com esse nome antigo, né, que faz parte dessa situação de controvérsia que tem na região. Mas assim, o pessoal pode, vamos dizer, não sei se eles vão cair do cavalo ou cair do camelo, né? Mas não dá para a gente fazer uma associação direta entre os antigos filisteus e aqueles que são chamados de palestinos hoje.